Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje queremos fazer o arremate final sobre os trechos aqui de Apocalipse capítulo 10 que ainda não comentamos. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou colocar o card aqui em cima para você ter acesso a eles, tá bom? Acompanhar toda a explicação que fizemos em cima deste material. Se você já estudou, continue aqui conosco agora. Vamos ver a parte final que faltou ainda desse capítulo. O verso que nós vamos começar lendo, Apocalipse 10, verso 4, diz assim: Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. O verso é bem misterioso, mas olha só que interessante. Assim como em Daniel 12, verso 4, o que foi revelado ao profeta João não era para o seu tempo. Vamos dar uma lida lá em Daniel capítulo 12, verso 4. É bem interessante. Já falamos aqui no vídeo anterior sobre a semelhança entre Apocalipse 10 e a parte final aqui de Daniel capítulo 12, 10, 11 e 12, certo? Mas olha só o que fala Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Veja o verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, lá em Daniel, ele também recebeu uma mensagem celestial. Ele não entendeu, quis a explicação e Deus falou: Daniel, isso aqui não é para o seu tempo. O que também acontece aqui em Apocalipse capítulo 10. Os 7 trovões, eles falam algo, João vai escrever e aí Deus dá a ele a ordem para que não escreva. E aí, o que a gente tem de mensagem a respeito disso aqui, né? Através do Espírito de Profecia, irmão White escreveu no livro Cristo Triunfante, página 380. E é claro, pessoal, as pessoas que não acreditam em Ellen White, elas podem ter muitas conclusões sobre isso aqui, tá? O pensamento que nós concluímos aqui vem, é claro, a partir de uma crença de que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus, ela passa no teste bíblico de um profeta verdadeiro, certo? E diante disso, nós podemos pegar das coisas que o Senhor revelou a ela para nós termos um entendimento mais claro da palavra de Deus. É dessa forma que Deus trabalhou com todos os seus profetas ao longo da história. Era para isso que Deus enviava o profeta. Isso significa profeta, porta-voz de Deus, para que o povo compreenda a mensagem da forma certa. Então o que a Ellen White escreveu a respeito disso aqui? Olha, a luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi a descrição dos eventos que ocorreriam sobre a primeira e segunda mensagens angélicas. Era melhor que as pessoas não soubessem essas coisas, pois sua fé precisava necessariamente ser testada. Então, de fato, Deus sabia do grande movimento que estava acontecendo e do desapontamento que viria. Os 7 trovões falaram a respeito disso, mas Deus não quis que isso fosse escrito, porque Ele queria que a fé das pessoas fosse provada. Existiam muitas pessoas que estavam seguindo o movimento do advento, mas que os seus motivos não eram puros. E aí, quando a aprovação veio, muitos acabaram revelando a qualidade de sua fé e se afastaram do Senhor. Por isso Deus guardou em silêncio, para que a sua fé ela fosse testada. A primeira e segunda mensagens angélicas deveriam ser proclamadas, mas nenhuma luz adicional foi revelada. E de que forma a primeira e a segunda mensagem angélicas foram proclamadas? Mesmo aqueles que esperavam a volta de Jesus para 1844, eles anunciavam: o juízo de Deus está chegando. Então, ainda que eles não tivessem toda a luz sobre a primeira mensagem angélica de forma correta, eles anunciavam que o juízo de Deus estava vindo e denunciavam os erros que existiam em outras igrejas. Dessa forma eles anunciavam a mensagem de que caiu Babilônia, certo? Mas nenhuma luz adicional foi revelada antes que essa mensagem tivesse realizado sua obra específica. Então esse aqui é o mistério que está envolto no que diz respeito ao que os 7 trovões falaram, certo? Vamos avançar mais um pouquinho? Versos 5 e 6.
Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Qual foi o juramento dele? Já não haverá demora, certo? Então essa cena aqui do juramento, ela é semelhante à cena de Daniel capítulo 12, verso 6 e 7. Então diz assim, olha: um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade o tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então ele faz um juramento e ele fala que isso seria depois dos 3 tempos e meio, período da perseguição da Idade Média, que seria quando acabaria a destruição do povo santo, certo? Já falamos que o homem vestido de linho é Cristo. João está vendo como se ele estivesse vendo a mesma cena que Daniel viu, certo? Só que lá para Daniel ele fala que se cumpriria o juramento após o fim dos 3 tempos e meio, ou seja, 1798. João, quando ele recebe a visão do capítulo 10, ele já está após essa data, então o tempo já se cumpriu, e é por isso que para ele é dito, olha, João, agora já não haverá demora. Ou seja, a história está chegando ao fim, certo? Agora é interessante, uma informação importante aqui, olha, essa palavra demora no grego original é cronos, tem a ver com tempo, já não haverá tempo. E aí a irmã White, comentando sobre esse texto aqui, ela fala o seguinte, olha, esse tempo que o anjo, percebe que ela coloca com A maiúsculo, né? Porque não é um anjo, um simples anjo, é o próprio Cristo, que o anjo mencionou com solene juramento, não é o fim da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas do tempo profético que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um esboço definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega até o outono de 1844. Ou seja, queridos, após 1844, o início do juízo investigativo, ou seja, o fim das 2.300 tardes e manhãs, não há mais nenhuma profecia que tenha um espaço de tempo definido, certo? Isso não existe mais. Quando é dito, já não haverá cronos, já não haverá tempo, a irmã White aqui explica que isso se refere a tempo profético. Não haverá mais isso após 1844. Pode qualquer pessoa inventar, domínio papal de 3 anos e meio no futuro, decreto dominical, 3 dias e meio e tal. Nada mais disso existe, certo? Não há mais nenhuma mensagem de tempo. Verso 7, Daniel, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Muito bem, o que é esse mistério de Deus aqui que vai se cumprir, né, no período da 7ª trombeta? Então a gente pode ir lá em Efésios capítulo 1, que nos ajuda a entender isso. Diz assim, olha, verso 9. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que é cumprir-se o mistério de Deus? É fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, resolver o problema do pecado e Cristo e o próprio Deus voltarem a ter o domínio, o governo sobre a terra. Então, é a consumação final da história, quando Cristo recebe o reino. E Apocalipse 11:15, ou seja, a 7ª trombeta fala do momento que ele recebe o reino. Daniel 7,14 indica que isso acontece no momento em que inicia o juízo. Então ele recebe o reino e começa a destruir os seus inimigos. Isso é um processo, nós estamos nesse processo até o dia que ele volta, certo? E aí ele vai passar a reinar plenamente como Senhor e Deus. Muito bem,
Então essa era a última parte que faltava sobre Apocalipse capítulo 10. Demos uma passada por todos os versos. E aí lá após o verso 11 do capítulo 10, em que o povo que passa pelo desapontamento recebe uma missão da parte de Deus, é necessário que vocês ainda profetizem a respeito de muitos povos, começa o capítulo 11. E os 2 primeiros versos do capítulo 11, eles estão intimamente conectados como uma continuação do capítulo 10. Então vamos dar uma lida aqui para a gente ver o que fala. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Muito bem, então acontece o desapontamento, o povo recebe uma missão da parte de Deus, e aqui João, que é quem está representando o povo de Deus, ele recebe uma vara, e é dito para ele medir o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. O que significa medir, pessoal? Olha só, vamos dar uma lida em Mateus capítulo 7, verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, medir, a gente percebe aqui que tem a ver com julgamento, certo? Com juízo, com uma análise da intenção das pessoas. Agora vamos em Zacarias capítulo 2, verso 1 a 4. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Um anjo está saindo para medir Jerusalém, e aí depois o outro vem e fala, olha, Jerusalém vai ser habitada. Essa era uma época em que Jerusalém estava destruída, certo? E aqui a profecia está indicando que medir Jerusalém significa que Jerusalém seria restaurada, certo? Então, um outro significado de medir, garantir restauração. Também analisar, Eu falei aqui em cima, mas aqui também está ligado, olha, dá atenção àquilo, certo? Então, Apocalipse 11, João recebe uma vara para medir o santuário. Ou seja, João está falando de juízo no santuário e está falando também para que João analise o santuário e está garantindo a restauração do santuário. Aí você conecta com Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs. E aí o santuário vai ser purificado. Ou seja, 1844, quando começa o juízo no santuário celestial, isso quer dizer que começa uma análise daqueles que são réus, daqueles que estão sendo julgados, e começa também o processo de restauração do santuário. Então veja essas notas aqui, olha. Após a experiência do doce e do amargo, seu povo é convidado a dar atenção, ou seja, medir o santuário. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo do movimento milerita. Desapontados, voltaram a estudar a palavra de Deus, e aí eles foram estudar intimamente a doutrina, a estrutura do santuário, para entender o que tinha acontecido, conforme Deus falou que iria acontecer. O santuário aponta o plano da salvação, é uma garantia de que ele será concretizado. Então, estude, analisa, aprende sobre o santuário. Foi o que Deus queria que seu povo fizesse e foi de fato o que aconteceu com os mileritas, certo? Uma outra coisa que acontece é a medição dos adoradores. Ou seja, além da análise do santuário, é feita uma análise dos filhos de Deus. Veja o que diz. Após a experiência do doce e amargo, seu povo seria analisado. Ou seja, o início do juízo investigativo sobre os filhos de Deus, certo? E aí é dito para não medir o átrio exterior, O que era o átrio exterior do santuário? Era o local que era destinado aos gentios, ou seja, não mede o local onde ficam os gentios. Ou seja, os gentios, eles não seriam julgados nesse momento aqui.
quem está sendo julgado são os adoradores de Deus, aqueles que se declaram filhos de Deus, que estão ali, pelo menos no nome, próximos de Deus. É esses que estão sendo julgados. A Bíblia fala que o juízo ele começa pela casa de Deus, ou seja, gentil, a pessoa que nunca conheceu a verdade, nunca se relacionou com Cristo, ela não é julgada nesse momento. O juízo começa pela casa de Deus, certo? Então o átrio exterior ali era a parte do pátio, era o local onde a vítima era sacrificada. Isso aqui é um outro entendimento também sobre essa passagem. E aonde a vítima era sacrificada, sendo o pátio, e a vítima sendo um símbolo de Cristo, e Cristo tendo sido sacrificado na terra, então o pátio do santuário, ele aponta para a terra, certo? Ou seja, não analise o pátio, o átrio exterior, não dê atenção muito para a terra, mas preste atenção nas coisas que estão acontecendo no céu. Início do juízo, início da purificação do santuário celestial. E aqui uma diferença importante, para a gente fazer. O átrio exterior, eu falei para vocês que era o local destinado aos gentios. E aqui embaixo eu coloquei que gentil é diferente de ímpio. Gentil é o sincero, aquele que nunca teve conhecimento da verdade. O ímpio é aquele que conhece, mas não vive de acordo, certo? Então, o juízo que começa neste momento, após o desapontamento, é justamente de todos aqueles que se autodenominam como filhos de Deus. Certo, pessoal? Muito bem, terminamos aqui o estudo sobre o capítulo 10, demos uma pequena pincelada em Apocalipse capítulo 11. Eu espero que você tenha compreendido e gostado desse conteúdo, tá bom? Vou te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar ele com outras pessoas. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!